Fala galera, boa noite, professora Gisele Finati, espero que estejam todos bem. E na aula de hoje nós vamos tratar aí das grandes navegações no contexto da modernidade. Para quem queira seguir aí, redes sociais na tela, né? Mas afinal, o que foram as grandes navegações? Como é que a gente pode definir aí o que foram as grandes navegações? Elas podem ser definidas como um conjunto de expedições marítimas que foram praticadas pelos países europeus, principalmente Portugal e Espanha, e que tinham como objetivo chegar até o Oriente, que naquele momento, naquele contexto, eram chamados de Índias, em busca aí das tais especiarias. Quando que elas acontecem? As expedições elas começam ainda no século XV, na segunda metade ali dos anos 1400, e perpassam todo o século XVI e XVII. E é exatamente nessa sequência, tá? Portugal é o pioneiro, inicia suas expedições ali pelos anos de 1440, 1450, seguido logo de perto pela Espanha, que ainda é muito incipiente, no século XV, talvez aí algum destaque para o finalzinho do século XV, 1492, com a chegada do genovês Cristóvão Colombo na América, a serviço da coroa espanhola, e mais principalmente aí no século XVI, no caso da Espanha. E as expansões marítimas tardias, como países como Holanda, como Inglaterra, que começam bem depois de Portugal e Espanha, mas não se deixem enganar, eles não são amadores na brincadeira, não. Tanto que Portugal até quase perdeu um pedaço do Brasil para a Holanda. Bom lembrar, cidade de Olinda, no Nordeste, tem a ver com um processo aí de tentativa dos holandeses de conquistarem. Mas isso é matéria para uma próxima aula. E qual é o contexto histórico das grandes navegações? É um momento marcado por profundas transformações importantes, consistentes, tanto no campo econômico, no intelectual, no cultural e até no campo religioso. No contexto econômico, as grandes navegações elas acontecem exatamente na decadência do modo de produção típico do feudalismo e na ascensão daquilo que vai vir a ser o capitalismo. Nesse momento ele ainda se chama mercantilismo, metalismo, ele tem muito a ver com os metais, com o ouro e a prata como lastros financeiros das nações. Nós vamos ver detalhadamente cada um deles aí. No contexto cultural, nós não podemos esquecer que nós estamos aí no Renascimento, é toda aquela efervescência cultural, científica, artística, o homem como centro, a valorização da ciência, da razão, uma nova percepção do tempo, todos esses paradigmas que estão sendo quebrados ou recriados, eles estão influenciando de forma bastante intensa a parte cultural e intelectual. No campo religioso, a gente vê a Igreja Católica perdendo muitos adeptos para a Reforma Protestante, luteranismo, calvinismo, anglicismo, e isso, óbvio, a perda de adeptos, a perda de fiéis também significa menos contribuições, dízimos menores, e isso incomoda bastante a igreja. Outros fatores que a gente pode atribuir aí como causa das grandes navegações é a burguesia europeia, que tem grande responsabilidade nesse processo. Com a ascensão desse grupo social, os burgueses, que a gente ainda não falou com muita profundidade deles, nessa aula a gente talvez não consiga abordar, mas vocês vão poder se aprofundar no conceito de burguesia, de burgo, nas aulas que tratam lá sobre o final do feudalismo, eles não tinham o mesmo status da nobreza, eles não tinham o mesmo status do clero, imagina, mas queriam
consumir e ostentar os mesmos produtos. Afinal de contas, eles eram uma classe em ascensão e, na verdade, estavam sustentando uma boa parcela daquela sociedade. E a grande busca por especiarias, ela causa uma alta nos preços. É o princípio da inflação, né? É a lei de oferta e procura. Se muita gente procura, o preço sobe, né? Tudo isso acaba gerando um descontentamento por parte da burguesia, né? As cidades italianas cobravam um preço muito alto pelos produtos importados e tinham um monopólio da rota comercial do mar Mediterrâneo. A saída que foi encontrada, então, foi encontrar uma rota alternativa, né, uma rota marítima alternativa, que permitisse o acesso direto a esses produtos importados, né, sem os atravessadores. Um outro ponto também relevante para a expansão marítima, como eu já mencionei, é a escassez de ouro e prata na Europa, né? Uma das características do mercantilismo, que também surge nesse cenário de modernidade, né, é o metalismo, ou seja, é a ideia de que a riqueza de uma nação ela é determinada pela quantidade de ouro e prata que essa nação consiga acumular. Se ela não consegue acumular ouro e prata, ela é uma nação pobre. E, e você consegue esse tipo de metal com relações comerciais, né? E o interesse da Igreja Católica, né? Vamos pensar, por que a Igreja Católica, então, estava tão interessada na expansão marítima? Será que os padres, eles realmente pensavam na conversão e etc? Também, né? Não vou dizer que não. Mas, principalmente porque a Igreja vinha se sentindo ameaçada com as constantes ondas da reforma protestante e precisava desesperadamente conquistar novos fiéis, né? E uma forma que a igreja encontrou de justificar as grandes navegações era a questão da busca de novas pessoas para fazer parte do mundo dos cristãos, que naquele momento a igreja chama então da expansão de fé. Tudo bem? Aí você pode me perguntar assim, mas professora, por que então Portugal, né, foi o pioneiro nas grandes navegações? Dá uma olhadinha no mapa, gente. Pensa um pouquinho. Olha onde está localizado Portugal. Ele está praticamente despencando ali da Europa, né, caindo dentro do Atlântico. Então a gente até brinca, né, que o primeiro fator que favorece Portugal é a questão geográfica, né? Se o português tropeçasse de mau jeito, caía no Atlântico, né? Mas claro, brincadeiras à parte, né? O país, né, ele está em paz, ele está sem conflito, nem interno, nem externo. Já a Espanha e a Inglaterra não estão com a mesma sorte, né? A Espanha está se recuperando da Guerra dos 100 Anos, aliás, a Inglaterra está se recuperando da Guerra dos 100 Anos e a Espanha da Guerra de Reconquista, que foram duas batalhas muito pesadas que cada país enfrentou e que, obviamente, deixaram aí os cofres de cada um deles bastante prejudicados, né? Com relação ainda a Portugal, parte da burguesia portuguesa era uma parte muito atuante e muito participativa no comércio marítimo, né? Eles financiavam mesmo, e essas expedições não eram baratas, né? Portugal não era formado por pequenos reinos. Portugal era um país uno, né? Era um país independente, com um poder central que praticamente tomava todas as decisões. E também era um país bastante desenvolvido em ciências náuticas. É bom que se diga também, muito por influência dos árabes, né, que trazem o sextante, o quadrante, uma série de instrumentos e equipamentos. Né? Eles entram com alguns sistemas numéricos que auxiliam a escola de navegação de Sagres, né, a fazer os cálculos de cartas náuticas, etc. E a relação entre Portugal e Espanha era uma relação tranquila, né? Porque a Espanha está ali do ladinho. Dá uma olhada nesse mapa que a gente consegue ver. Portugal é essa pontinha cor-de-rosa bem pequenininha, ali na porção da Europa. E a Espanha é uma porção um pouquinho maior, azul, mas ainda assim pequena. Né? E ainda assim, esses dois pedaços pequenininhos ali do planeta, eles conseguiram
praticamente conquistar o mundo inteiro. Embora eles não vivessem nos maiores dos amores, também não estavam em guerras, eles estavam naquilo que a gente chama de uma guerra diplomática. Tá? Todas as disputas, todas as divergências eram resolvidas aí por meio de tratados. Né? Então tinha lá o Tratado de Toledo de 1480, em que as Ilhas Canárias, que fica aqui no meio do Oceano Atlântico, tá? Fica com a Espanha e Portugal passa a ter direito a monopolizar o comércio e a navegação, né, no litoral da África do Sul. África do Sul, naquele cenário, era da Angola para baixo, toda a porção ali subsaariana para baixo. Né? Depois veio o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado 2 vezes. A gente fala só da de 1494, mas ele teve uma assinatura prévia, que determinava a criação de uma linha imaginária, né, 370 léguas marítimas a oeste de Cabo Verde, e tudo que estivesse a oeste dessa linha imaginária pertenceria à Espanha, e tudo que estivesse a leste pertenceria a Portugal. De novo, olhando no mapa, a gente consegue observar bem a imagem ali do Brasil, né? O Brasil como aquele pedacinho vermelhinho ali, bem pequenininho. Claro que a gente sabe que o mapa nosso hoje não é bem esse, mas a porção de terra continua a mesma, tá, gente? Isso aí é uma linha imaginária, né? E a Espanha foi ficando aí com uma série de terras. Teve também o Tratado de Saragoça, já no século XVI, 1529, né? Que determina ali uma porção imaginária das terras do Oriente, né? Das Ilhas Molucas. Percebam lá na Oceania, né? Fazendo um corte longitudinal. E afinal, o que eles estavam indo buscar no Oriente? O que eles estavam indo buscar nas tais Índias? Vocês podem não acreditar, mas o que eles estavam indo buscar eram basicamente temperos, né? Como a gente conhece hoje. Cravo, açafrão, pimenta, principalmente a do reino, né? Gengibre, noz moscada, canela, alecrim, louro, manjericão. Porque essas ervas aromáticas, essas especiarias, elas não existiam na Europa. E também não existiam aqui, tá, gente? Hoje em dia a gente vai no mercado e pega lá desidratada, natural, vai na feira, ou sacolão, qualquer coisa. Mas essa é uma facilidade do nosso mundo pós-contemporaneidade. No cenário da modernidade, isso não existe. Né? Se você quisesse esses produtos, você tinha que trazê-los de forma importada. Desculpe. Bom, e qual foi a consequência, afinal, dessas grandes navegações? A gente já viu as causas, a gente já viu quem começou, a gente já viu por quê e quais foram as consequências que as grandes navegações trouxeram, né? Primeiro que ela muda o eixo econômico, né, do povo da Europa capitalista. Ele deixa de ser ali a região do mar Mediterrâneo e passa a ser o Atlântico. Todo o centro de economia mudou para aquele lado. Né? O desenvolvimento do mercantilismo, né, intensificado graças à colonização desses novos territórios. E esse é uma outra consequência das grandes navegações, que foi o colonialismo. Né? Aqueles que aqui chegaram, ou que chegaram na América Central, ou que chegaram na África, ou que chegaram na Oceania, eles entraram com a mentalidade de que nós éramos propriedade, nós éramos colônia, e eles tinham o direito de nos explorar para o seu próprio enriquecimento, e assim fizeram durante muitos anos. Tá? Foi nesse momento também que acontece a introdução do trabalho escravo e do tráfico negreiro, principalmente por parte de Portugal. Né? A gente também não pode deixar de pontuar a expansão do cristianismo no mundo, num processo de europeização do mundo, né? Com forte influência aí nos costumes, nos hábitos alimentares, nas vestimentas, na religião e, por que não dizer, até nas próprias festas. Por ora, a introdução do nosso tema das grandes navegações fica por aqui. Aos meus alunos regulares, não esqueçam de observar o PDF,
onde a gente vai ter lá conteúdos com o mesmo conteúdo, mas tratado de uma forma mais completa, né, com as atividades que eu sugiro que vocês façam. Eu os espero na próxima aula. Por enquanto, muito obrigada, fiquem bem e até a próxima, gente.